eu saudo todas as igrejas verdadeiras de Deus que existem no mundo. Que tem, às vezes, tem todas as igrejas, às vezes pode ter um ou dois, pode ser falso profeta, ou então não estudou direito. Que prega a palavra do Senhor, não só pregue, estude, mas viva, certo? Como hoje em dia estão aí explicando. Não só a igreja, a igreja da Assembleia Batista, ou qualquer igreja evangélica no mundo, certo? Como a igreja católica, a mesma Bíblia. É só viver o que está na Bíblia, não só evangelizar e viver a educação que Deus nos passou. Porque todo mundo sabe que Tiago 2, versículo 26, a fé sem a obra é morta. A educação de Deus, os 10 mandamentos, então os mandamentos de Deus têm que ser conjugados. Se não tiver a educação de Deus, Deus não aceita na vida eterna junto com ele. Então tem de decorar, aprender, pedir ajuda a ele para poder se apegar, amar os mandamentos dele, os frutos que não é proibido, os mandamentos e a educação que não é proibido, e tem do inimigo, e tem a de Deus. Não foi eu que falei. O tema de hoje, que eu vou falar, Bíblia, eu vou explicar algumas coisas das aulas bíblicas que eu tenho falado antes, para poder explicar o que eu vou falar hoje aqui. O tema de hoje é como se libertar do Satanás. Não pela dor, é assim que você, mas pelo amor. Porque está pela graça de Deus. Certo? Como se libertar do Satanás, não pela dor, mas pelo amor, porque está pela graça de Deus. Esse é o tema. Como ser resgatado pelo Espírito Santo, Deus e Cristo, através do homem e ir para a vida eterna. Todo mundo sabe que o homem é usado, como no Velho Testamento Novo, aqueles milagres que foi feito ali, foi Deus que escolheu os escolhidos de Deus, de confiança, homem guerreiro, para usar ele para poder sair as bênçãos dos filhos de Deus. Não é qualquer pessoa. Primeiro versículo da Bíblia, para você entender que é através da Bíblia e Deus, depois é homem na terra, para poder conseguir a vida eterna, que já está ganha a guerra, Deus não mentiu, aqui está. O número 23 do versículo 19. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Foi eu que falei? Não, a Bíblia. Certo? Falar mais uma vez. Mateus 24, versículo 35. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Significa o quê? Espada de dois gumes, aí vai para o Evangelho, a Bíblia. Só quem estudou sabe muito bem o que significa isso no dicionário. João 5, do versículo 39. Também explica a mesma coisa. Certo? Examinadas as Escrituras, que lá só através das Escrituras Sagradas é que vai conseguir a vida eterna. A espada de dois gumes, o Evangelho, a Bíblia, se você obedecer os mandamentos. Que a fé sem obra é morta, como eu falei. Como? Aqui vai explicar como você tirar os desejos, prazeres, dores e sofrimento, coisas inadequadas que tem um período de pecado. Através da Bíblia vai nos ensinar como Deus lhe ajudar, para poder você ser purificado, santificado, batizado no Espírito Santo da igreja, e esperar o dia do arrebatamento e ir para a vida eterna. Sim, é essa a explicação. Entendeu? O Apocalipse 22, do versículo 18 e 19, também explica novamente a mesma coisa. Se você diminuir o que está aqui na Bíblia, não só vai ser castigado, ou aumentar também, não vai ser só castigado, como também vai, no dia do arrebatamento, você não vai conseguir a vida eterna, você vai para o inferno. Foi eu que falei? Não, a Bíblia. É a Escritura, não aumentar nem diminuir, através daqui, é que você vai conseguir. É através... João 8, versículo 32. Conheceres a verdade o libertará. Vamos ver essa verdade? Através da Bíblia, se Jesus deu esse conselho. Para saber de tudo, você tem que saber, novamente eu vou explicar, quem é Deus, como surgiu Deus, certo? Com esse poder todo natural que ele tem, certo? Esse poder tão grande que ele tem, essa sabedoria e inteligência, poder tão grande que tem. Isaías 43, versículo 10. Deus diz que não só há um só Deus, um só Deus, certo? Nesse universo, nesse mundo. Por quê? Isso aqui, que é um nada, que significa é um nada. Isso aqui, que é um espaço vazio. É uma quantidade imensa, a longitude. Esse espaço vazio, se ele falou que não existe um Deus, nunca vai existir um e nunca vai existir, nunca haverá outro, nunca existiu um, nunca há de ter outro, ele está sabendo o que está fazendo.
Se ele falou isso, ele sabe do início ao fim, ele sabe o início e sabe o fim. E ele falou que ele não é de mentir, que não tem, nunca teve. E se caso vir um, ele falou que não existe outro Deus, chama-se Espírito, que é um Espírito, que Deus é Espírito, pequeno se chama anjo, não se chama Deus. Deus é se tivesse outro Deus igual a ele não existe, nem ele vai fazer igual a ele. Ele é o apelido de anjo, com um poder muito tão bom quanto o dele, mas aí você sabe como é a história. Se rebelou porque é livre-arbítrio, não pediu ajuda para poder tirar essa tão curiosidade que tem. E aí que aconteceu o seguinte, ele quis, e aí com um terço Deus destruiu, acabou com ele. Todo mundo sabe dessa história. E ninguém tenta ser igual a Deus ou mais do que Deus, que o que acontece é isso. Certo? Timóteo 2, o versículo 5, a mesma coisa. Só há um só Deus e só um mediador, corpo e alma e espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, para poder nos libertar por causa do inimigo que está solto, e ele está querendo levar a gente no inferno. Mas só o mediador, Deus próprio, em carne e osso e espírito, pode ser o mediador, pedindo a Deus em nome dele que podemos ser resgatados. Não foi eu que falei. Um só, não é dois, nem três, nem quatro. Não foi eu que falei. Não tem aqui irmã Dulce, Padre Cícero, não tem anjo que se materializa, é um anjo, certo? Que é o benigno, mas não é, ele não quer assim, certo? Não pode ser também profeta, Abraão, Moisés, Davi, Pedro, os 12, não pode ser ninguém, nem santo nenhum que morreu, nenhum. O mediador só é um, corpo e alma espírito, que morreu e vai resolver os problemas aqui na terra. Nem lá em cima ele próprio não vai resolver. Você pede a Deus o nome dele e dá autorização, que ganhou a guerra, para resolver aqui com o homem na terra através do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar aqui, você saber que é verdade. João 8, versículo 19. Pedro perguntou ao pai e aos discípulos, cadê Deus? Cadê seu pai? Como posso ver Deus? E essas explicações ele pegou e explicou. Olha, se você não me conhece, você também não conhece meus pais. Se você me conhecesse, você conhecia meu pai, porque meu pai está dentro de mim, é o mesmo. Não foi eu que falei. Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus. Ele se separa para ir para a guerra, para se fortalecer mais. É o jeito dele, certo? Para agilizar as coisas. Entendeu? Agora, por que é homem na terra que se liberta, a pessoa leva para a vida eterna? Mateus 16, versículo 18 e 19. Certo? Perguntaram a Deus, Deus perguntou a Pedro, e aí aos discípulos que estavam ali junto. Vem cá, quem sou eu? O que é que vocês dizem? Quem sou eu, verdade? Eles estavam bem estudados e estavam sabendo. Aí disse, não, você é o... Aí Pedro falou, é o verdadeiro filho de Deus. Aí disse, olha, quem falou foi Deus que está dentro de você, que Deus está dentro da gente. Certo? Tanto que está em João 14, do versículo 17. O Espírito Santo, vezes não sabe, conhece, ele te vê, sabe, conhece, está dentro de você. Fez corpo, alma e espírito para viver eternamente. Não foi eu que falei, certo? E aí ele disse, olha, sobre essa pedra que a gente vê do pó da terra, né? Essa pedra é ele, Pedro. Eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Foi eu que falei? Não. Certo? Já ganhou a guerra desde o antepassado. Mateus, certo? 10 do versículo 32. Foi essa isso aí. Do versículo 32. 10 do versículo 32. Também está falando a mesma coisa. Clamarem ao homem que tenha escolhido de Deus, o Espírito Santo dele, dentro dele, os que é escolhido de Deus, certo? Pedindo a Deus para que leve esse profeta com ajuda, com oração a Deus, que tudo tem que pedir a Deus, para que, certo? Para que você clame a ele, esse homem, certo? Clame a Deus que está nele, não é a ele, é Deus que está dentro dele, pelo Espírito Santo de Deus, para que leve o Espírito Santo de Deus, a Deus e Cristo, para que venha a bênção para o próprio homem, que Deus clamará lá no céu também. Só desse jeito que você consegue a bênção. E aí ele clamará também, se você fizer isto, senão não consegue. E aí sua bênção e você vai conseguir ir para a vida eterna. Não foi eu que falei. Aqui está dizendo também, diante de Samuel 17, versículo 36 e 37. Também tem Êxodo 3, 10, 10, 7, 10 e Êxodo 4. Vou começar por Samuel 17, 36 e 37. Davi e Dalu. Que quem for... Deus é o escolhido de Deus, o escolhido que prega e opera, cego, aleijado, mudo, surdo, verdade, doença incurável, como está vendo os pastores, os profetas antigamente faziam isso, que é usado por Deus. Era contado a dedo os que faziam isso.
E Saul queria ser profeta, tudo bem, é bonito, ele quer ser homem guerreiro, é o orgulho dele, mas ele não é guerreiro, é homem de fé, ele não é homem de confiança. Não tem isso, não é só querer e vai, não. Tem que ser escolhido por Deus, um homem de confiança, que o trabalho é forte, e depois ele não aguenta. Ele forçou querendo ir, certo? E foi, e aí começou a desobedeceu seriamente a Deus, Deus não gostou, e aí tirou ele. Ele não queria sair. Como? E aí tentou matar Davi, porque Deus escolheu Davi. Como os irmãos de Davi também queriam ser orgulho forte, estudado e tudo. E Davi tentou matar Davi. Deus pegou, matou Saul, certo? Fez Saul morrer para poder não atingir e matar Davi. O que significa? O escolhido, o homem de confiança, não é porque é rico, pobre, baixo, alto, ou que raça for. Os filhos de Deus pode saber, não saber ler nem escrever como Davi, mas é homem guerreiro. Porque quem vai agir é Deus que escolheu ele como guerreiro corajoso. E aí ele matou um leão a porrada e matou um urso a porrada. Isso é o quê? A mesma coisa, vamos para o Êxodo 3, do versículo 7 e 10. É onde eu vou completar. Primeiro se pede a Deus, se ora a Deus, para que o profeta venha, que não seja o falso profeta e o falso Cristo. Por isso tem que pedir a Deus, que está muito cheio de falso Cristo, falso profeta, como tem aqui, Mateus 24, versículo 24, certo? É perigoso, desde aqueles tempos, o Jesus falou, olha, cuidado, vai ter muitos falsos cristos, falsos profetas, que vai usar o meu nome, a minha igreja, vai falar tantos prestígios que vai enganar até o meu escolhido. Significa, vai ter tantas bênçãos, vai te beijar e abraçar se você for verdadeiro. Cuidado, que pode acontecer isso. Como aconteceu com Saul, Balaião, Judas, aconteceu até com o próprio igreja de Deus, dentro da igreja também acontece isso, como aconteceu com Pedro. Foi pedir a Jesus, certo? Foi pedir a Jesus que ele não morresse, não é isso? Porque tem que ter misericórdia de ti. Você tem poder sobrenatural para escolher de outra maneira que é melhor. Essa maneira está errada, morrer para nos salvar. Aí Jesus viu que estava usando a própria igreja, o Satanás, e mandou afastar de Pedro, para poder ajudar Pedro. Afaste Satanás, que eu sei que é você, que está forçando ele a usar a lei os prazeres do mundo. Não é assim, é como eu quero. Foi eu que falei? Cuidado com as igrejas. Hoje procura Bíblia e Deus, pedindo a Deus para levar para o profeta, porque pode pegar um Pedro por aí, um Judas por aí, um Saul por aí. Não confie não, Jeremias, que 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no outro. Foi eu que falei? A Bíblia. É Deus e Bíblia primeiro para vir para o profeta. Aí é que você vem em segundo lugar o profeta. Certo? E aí chamou Pedro. Quem foi que orou por Êxodo 3, versículo 7 e 10? Quem foi que orou ao povo, o povo do Egito, 400 anos de escravidão do povo que foi escravizado, certo? Dos hebreus, pelo Egito. Ele orou a quem? Tudo bem, faz o holocausto, mata um passarinho, mata um pombo, seja como for. Tem de representar, desde aquele tempo, a Deus em nome de Jesus. Não se foi a profeta. Tem que pedir a Deus primeiro, não foi eu que falei, a Bíblia está falando. E aí mandou Moisés. Moisés não sabia muito, não. E discriminação. O Espírito Santo, você não vê, não sabe, não conhece, está dentro da pessoa, e fica escolhendo a mim. Então tem Arão aí, que é homem forte, sabe falar direito, não é gado? Aí Deus explicou mais uma vez. Não. É homem guerreiro, homem de confiança, tem que escolher por aí, né? Porque estuda, o tiro outro, é forte, não é por aí, é fraco. Aí eles, tudo bem, você vai à minha frente, lógico, eu vou em sua frente, porque eu estou na frente dessa luta. É dolorosa, mas tá, vamos conseguir. Foi eu que falei? Não, é homem na terra que liberta e vai para a vida eterna, usado por Deus. Certo? Vou dar um exemplo, no velho e no novo. No novo, muito quantidade, bem, viu? Que é o homem que liberta. Certo? Jó 22, versículo 30, o que é que está falando? Pela pureza de suas mãos, você libertará até o que libertará do espírito maligno até o que não é inocente. Não foi eu que falei. É você, o pastor, que liberta. Não é ele próprio. Jó 1, do versículo 5. Jó orava constantemente, de uma oração, fazendo holocausto. Caso acontecesse, se precisasse, o filho entrar em pecado durante o dia, de noite ele tirava. Quem foi que tira? O profeta, o pastor. Outra coisa eu vou dizer para vocês. Levítico 4, versículo 3. Uma autoridade máxima. Certo? O sacerdote, quando estava em pecado, pedia a outro sacerdote que esteja limpo para poderem voltar a pregar de novo e voltar ao normal. Quem foi que limpou? Ele estava de escândalo aqui. Deformação. Podia ser
dos piores que existe no mundo. De escândalo falou aqui. Podia ser droga, podia ser gay, podia ser casa de prostituição, alguma coisa grave. Mas pediu a Deus, teve decisão, quem vai tirar o profeta, o outro sacerdote. Não foi eu que falei, ele saía limpinho. Certo? Mateus 10, versículo de 1 até 8. Muitos profetas de antigamente curavam a cega, como Elias, Daniel. Não, olhe bem. Os 12 apóstolos, primeiramente, a fé sem a obra é morte, eu não acabei de falar. Saiu quase 3 anos com Jesus para poder decorar o evangelho, decorar quem foi Deus, como surgiu Deus, certo? Aí em Abel, Noé, Abraão, Davi. Então, quando eles decoraram, disse, agora vocês estão prontos, agora eu vou botar, certo? Já que vocês têm crença e fé em mim, vou botar o poder sobrenatural, porque a fé sem a obra é morta, não pode botar o poder. E aí, de hoje por diante, vocês vão curar cego, aleijado, mudo, surdo, doente, curar enfermidade, expulsarão até demônio e ressuscitarão até corpos. E de graças eu te dei, ganhei a guerra de graças, porque Deus falou, de graças vocês também têm de dar. Não foi eu que falei, é a Bíblia. Certo? Foi a Bíblia que diz. Entendeu? Aqui tem Tiago 5, do versículo 13, 14 e 15. A pessoa pergunta, o povo pergunta, vem cá, e se a gente com muita fé amou a Deus, limpinho, uma ovelha, pedir com muita fé, uma libertação, uma pequena, uma libertação, uma realização, uma proteção, consegue, com algum aflito, algum problema particular, institucional? Sim. O 13 falou que se você orar, você consegue. E se você estiver contente, cante louvores. Agora, se você tiver com uma causa bem impossível, assim, uma enfermidade sem cura, você é gay, você está com vício de cachaça, cigarro, droga, alguma coisa aqui, prostituição, não tem problema. Coisa impossível. Estamos perto da igreja, ele vai passar óleo ungido, vai orar e vai sumir totalmente a enfermidade. O 15 fala, a oração da fé desses profetas, não só tira a enfermidade, tira os pecados também. Foi eu que falei? Não, a Bíblia. Eles tiram o pecado. É eles que têm que tirar o pecado também. Certo? Os pequenininhos é normal. É demônio pequeno, ele sai. Qualquer um pode tirar. Agora eu quero fazer o grande. Lucas 22, versículo 31 e 32. Quem foi que levantou a fé pelo pecado que Pedro fez? Ele negou o nome a Deus. Certo? Não foi 3 vezes? Deus falou para ele, olha. Ele pegou, falou, deu entrada. Deus falou que um dos discípulos que ia ser apóstolo, ia chegar a trair ele. Ele falou, não, eu morro, mas eu não trairia o Senhor. Diante de Satanás, ninguém aguenta. Ele sozinho, ele falou, deu entrada. Tudo que dá entrada, Deus tira, mas entra. Entrou. Aí ele pegou, falou, tanto que foi certo que você está falando aí, que já entrou, e daqui você vai negar 3 vezes. Chegou no 31 e 32, versículo, ele pegou e falou, olha, ele já veio até a mim para dizer que vai se andar contra você, para matar e levar para o inferno. Mas que foi que Jesus falou? A igreja, que é ele, eu vou rogar por você, para que não dê falência sua fé, e você vai passar tudo para mim. Porque o espírito benigno, você sabe, né? É maior do que o maligno. Então foi dito e certo. Quando Deus ganhou a guerra, que foi mostrar a Pedro, que uma maravilha e tal, vencemos, certo? Só é resgatar o povo agora e tal. Aí Pedro disse, eu não tenho mais, eu vou para o lugar errado, vou para o inferno, no meu lugar não é esse lugar, porque eu fiz uma coisa horrível, neguei seu nome para não morrer, certo? Isso não é meu lugar. Ele reconheceu. Mas Jesus pegou, botou a mão e disse, eu te perdoo, venha, não faça mais isso. Eu te amo, venha. Está perdoado por Deus. Ele foi, beijou, se abraçaram, se beijaram como um homem, certo? E foi uma maravilha. Quer dizer, quem foi maior aí? O Espírito benigno ou maior? Certo? João 14, versículo 12 e o 13. O 12 fala, pediu os discípulos, né, os apóstolos, e Deus chegou e falou, olha, a hora, se vocês têm crença em mim, Jesus falou, no 12, você fala a mesma obra que eu fiz, falar maiores, porque eu vou para meu Pai. Quando eu chegar em meu Pai, o bênção vai ser maior. Até ele mesmo só pode ir para o inferno pegar fogo, depois ganhar a guerra, porque ele resistiu. Só pode ir ao Pai depois ganhar a guerra. No 13 fala, agora já ganhou a guerra, não foi? Foi para pegar a chave da morte, agora no inferno, tem. Apocalipse 1:18. E aí nós não é mais escravo ao pecado. Está aqui em Romanos 6, o versículo 14. Acabou dentro, olho por olho, certo? E por sofrimento. Agora é de Deus. Entendeu? Pegou. E aí está aqui no 13 falando. Certo? Tudo que me pedires agora, João 14, versículo 13. Eu falei para poder o Pai poder glorificar o Pai no Filho. Foi eu que falei? Não, a Bíblia está falando. Acabou. Temos que estar aqui em Isaías 53, 4, 5, todos os sofrimentos, dores, sofrimentos, torturas que tem, junto, 3 e 4,
Isaías 53, ele fala, olhe bem, todo sofrimento que tem, problema particular, íntimo, profissional, familiar, enfermidade, finanças, tudo está na cruz do Calvário, acabou. Então, finanças, e tem uma, todos os seus orgulho, vaidade, medo, vergonha, tudo já está na cruz do Calvário, certo? Tudo na cruz do Calvário, certo? Tudo. Não foi eu que falei, a Bíblia falou. Agora vamos ver como é que ora para poder nós pegar pela graça de Deus que a guerra já está ganha. Vamos ver? Aqui tem Mateus 6, versículo 33, não se faz holocausto mais, que a minha bênção é a mesma. Só não é por dor nem sofrimento mais. Se você obedecer, porque Deus é de cajado, Deus é de justiça. Então se você obedecer, não é mais por aí, não é mais com guerra. Agora é o castigo de Deus. Se você estiver com ele, nada vai acontecer. Mateus 6, 36. Pediu para pedir Pai e Filho de Deus, sem fazer holocausto, não precisava mais. Pediu a quem? Foi a irmã Dulce, Padre Cício? Anjo que se materializa? Não. É só a Deus em nome de Jesus, o mediador, e aí a benção vem. Certo? Não foi eu que falei. Atos 3, no versículo 3 e 6. O Padenárculos, ou tenda, naquele tempo da igreja hoje em dia. E foi Pedro e João na igreja. Aí tem sempre cegos, aleijados. Aí um deficiente pediu uma esmola a Pedro. Pedro pegou e falou, olha, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, filho de Deus, levanta-te. Em nome de Jesus, filho de Deus, levanta-te. Ele pediu nome quem? A irmã Dulce, Padre Cício? Não, eu estou falando, não pediu por isso. Pediu por... Foi eu que falei? Não. Vamos para o livro agora, para você ver, de Atos 12, versículos 5 e 7. Certo? Prenderam Pedro mais uma vez. Mas aí Jesus já tinha ido. Certo? E aí aconteceu, estava em constante oração, para poder Pedro não ser morto no outro dia, acorrentado. E a igreja, constante oração, foi um anjo do Senhor, de madrugada, levou o café para Pedro, ele tirou as correntes e livrou ele. Foi eu que falei? A Bíblia falou que liberta é os profetas na terra. Daí está já no Novo Testamento. Certo? Não foi eu que falei. A vingança é de Deus. Certo? Romano 12, do versículo 19. A vingança é minha, você só faz orar pelos seus parentes e desde que a vingança é minha, acabou. É por amor agora. Não foi eu que falei. Certo? Por que Paulo orava a todo momento, todo instante? O grande conhecimento que ele tinha, com 9 dons, precisava isso, ganhou a guerra, é porque é necessário. É pela oração, não é só ter fé, você tem que agir e fazer que ele consegue se libertar e ir para a vida eterna através dos pastores orando também, você está orando, porque 2 ou 3 meu nome estarei no meio. Por quê? Ele está solto, gente. Ele foi derrotado, mas quando ele tem de entrada e ele entra, só é que ele está no nome de Jesus, como tem em João. Vai ter sempre aflições até o dia do arrebatamento, mas quando ele entrar, lembre-se de mim que eu venci. Pelo meu... É isso que tem que pedir de Jesus, pelo sangue dele, e acabou. Não foi eu. Pedi a Deus. Não é a nenhuma outra pessoa. A Deus. Certo? Vamos agora, você vê que até o próprio Cristo lá em cima, ele não liberta ninguém. Ele não trabalha ninguém, nem Cristo, nem... Ele usa o homem na terra. Ou certo ou errado, é como ele quer, não é como o homem quer. O maldito homem confia no outro. Eu falei para você nesse instante, o versículo capítulo. Certo? Aqui está Atos 2, do versículo de 1 até 18, até 21, explicando que tinha muitas pessoas, que nem Saul, querendo ser profeta, mas só é que respeitou. Não foi como Saul. Estava milhares, ficou só 120. E aí desceu uma explosão grande, a cidade toda vez, aí Pedro pegou e falou para o pessoal, olha, não se assuste porque estão dançando. Não se assuste porque parece que estão bêbados. Aqui é o Espírito Santo de Deus que entrou nele, que desde o Velho Testamento, estava em Joel, que a Bíblia fala, quando Deus viesse, nascesse, morresse, ressuscitasse, pagasse todos os nossos pecados, o Espírito Santo ia ter um derrame muito grande que ia acontecer essas coisas. Ia pegar os dons sobrenaturais. Foi eu que falei? Não, a Bíblia. E aí, quando estava clamando, por que desceu? Porque aqui Jesus está clamando lá, ele não faz nada lá, ele só faz clamar como mediador, só ele. Não foi irmã Dulce, Padre, não... Isso nem antes materializa. Ele estava lá clamando aqui, João 14, versículo 16. Eu clamarei a Deus para que venha o Consolador, desça o Consolador. O Consolador vai descer para entrar em você, para poder se libertar para a vida eterna. Não é para ficar do lado, não. A Bíblia que fala isso. Agora vocês vão ver o que é que pastor, profetas, homens, santos faz no céu, mesmo sendo arrebatado, sem ser arrebatado, não importa. Como Cristo não pôde fazer nada, é ele que é o mediador, pede para o homem aqui na terra, através do Espírito Santo, de fazer os milagres através de Deus. Ele mesmo provou que lá em cima ele não faz. Certo? Pois aqui vamos ver os profetas. Elias,
Reis, 1 Reis, o versículo 19, 4. A Reis 2, a Reis, a 2 Reis 2, o versículo 9, 10 e 11. Está falando que Elias já estava muito cansado, muito sofrimento, muita luta, que queria descansar. Ele pediu para descansar, ficar numa boa, fez a tarefa para descansar um pouquinho, que já fez demais. Seria bom que Deus desse esse presente para ele, essa misericórdia. Para descansar, ele não foi para trabalhar, não foi para ficar lutando, orando. Pergunta pedindo aqui para descansar, que não aguenta mais. Estava correndo risco de vida, está sofrendo, já morreram muitos profetas. E aí Deus cedeu e pediu, e pegou, passe a unção para Eliseu. Ele fez, porque é ele que vai ficar trabalhando aqui, você vai descansar. E chegou, passou, pediu o som dobrado, passou um som dobrado. E aí foi arrebentado para o rio de Moinhozinho. Foi eu que falei? Vamos por explicação um pouco melhor, certo? Mateus 17, do versículo de 1 vai até 12. Deus chamou Pedro, Tiago, João e Pedro. E aí, fui para mostrar uma prova. O que é que profeta faz no céu? Eles estavam evangelizando como discípulos, ainda não era apóstolo, estava ainda decorando, e chegou numa oração, desceu rápido, certo? Uma luz bem forte, desceu Moisés e Elias, certo? No Novo Testamento. Aí Pedro viu, eles conversando no nome de Elias, Moisés pediu a Jesus, vamos fazer um tabernáculo, um para o Senhor, um para Elias, um para Moisés, para ajudar a libertar esse povo, realizações, preparar esse povo para a vida eterna, para o dia do arrebatamento. Aí Deus falou, não foi nem eles que falaram, quem falou foi Deus. Só a este homem obedecer. Por que falou isso? Porque Jesus já era profeta, ele podia, ele era Deus. Eles eram discípulos, não podia fazer isso. Só a esse homem pedir. O tal de Elias e o que já morreram não podia. Que foi quando ele fez, veio outro rio de Moinhozinho e levou eles de volta. Aí Pedro falou, não foi eu, não é isso. É porque o povo fala, certo? Porque falam demais. Que no fim do mundo, certo? Vem Elias, inclusive vem primeiro que o Senhor, para poder ajudar a restaurar esse povo. A curar cego, aleijado, mudo, surdo, curar enfermidade, expulsar demônio. É eles que falam. Aí Jesus falou, não. Esse Elias, os profetas, já fez o que tinha de falar, curando cego, aleijado, mudo, surdo, doença, curar enfermidade. Deu, né? Explicando. O bem vocês já tem que falar. Eles agora, lá em cima, sabem fazer o quê? Padecer, ó. Foi eu que falei? Chama-se padecer. Não foi eu que falei. Vários versículos falando. Lucas 16, versículo 19 a 31, também fala a mesma coisa. Chegou Jesus, chegou o rico e o pobre. O pobre morreu, era ruim, não queria obedecer os mandamentos de Deus, e o pobre obedeceu. E aí foi para um lugar ruim. E aí o rico pediu, no filho de Abraão, que foi o pobre, pediu logo a Abraão, começou a passar para lá, um pouquinho de água, uma gota de água, porque aqui é muito ruim até o dia do arrebatamento, não é isso? Aí ele disse, não, você fez o que fez de ruim, por isso que Deus fez isso. E não pode passar lá para cá. Aí disse, deixa também eu te ressuscitar, para poder o povo salvar, pelo menos meus filhos, o povo, para poder ajudar a salvar. Ele disse, não. Já tem os profetas, não é como o homem quer. Já tem os profetas de Deus na terra, usados pelo Espírito Santo de Deus, que cura cego, aleijado, mudo, surdo, doença, enfermidade, ressuscita até corpo. Até arrebatado foi como Elias, né? Então, se já tem os profetas que fazem essas coisas, e tem alguns às vezes que não confiam em Deus, não tem fé em Deus e nem acreditam, e vai ser você? Foi eu que falei? Não. Agora vamos ver aqui, certo? Bezebu. Como é que, se você desobedecer, procurar ir por outros deuses, procurar por imagem de escultura, outros evangélicos que usam outros tipos de seitas, outro tipo de ministério que usa santos, outro tipo de falsos deuses, falsos profetas, ou macumbeiro, feiticeiro, imagina, que é outros deuses, não vou dizer. Não é da Bíblia aqui, certo? Como você viu aqui, você vê aqui, 1 Coríntios 1, do versículo 12. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefás. E eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, que morreu na cruz para poder salvar nosso pecado? Ou qualquer profeta? Ou foi Maria? É isso que eu queria dizer. E continuação. Ou fostes batizado em nome de quem? De Paulo? De Maria? Aqui falou Paulo, mas eu estou dando um exemplo. Pedro? João? Ninguém. Tem de ser por Cristo, o único mediador. Pedir na terra quando estiver vivo. A Deus em nome de Jesus. Se morrer, nem o próprio Cristo.
Ele ora, roga, o único mediador que pode para fazer é por aqui mesmo. E é o único que pede. Foi eu que falei? Não. Olhe bem aqui Mateus 12, do versículo 27 e 28. Se você pedir para o Bezebu, para os seus filhos pedir, ou qualquer pessoa, no fim, bênçãos, certo? Que vem coisas maravilhas. No fim do mundo ele vai ser os seus juízes, certo? Para onde ele vai, você vai também, para o inferno. E se você pedir pelo Espírito Santo de Deus, usado no homem aqui na terra, que é ele que leva para a vida eterna, para te limpar, te abençoar, certo? Pedindo, descendo junto com você, através do Espírito Santo de Deus, você vai ser os seus advogados vai ser seu juiz no dia do arrebatamento. Foi eu que falei? Não. Agora tem Êxodo 20, do versículo 1 a 5. Se você pedir, aqui está explicando, se você pedir, adorar a imagem da escultura, olhe bem. Se você fazer e adorar, porque se você procurar outros deuses no mundo, está falando, outros deuses, Bezebu, qualquer coisa, está dando apenas uma hipótese. O ministério que usa adorar a imagem, fazer adorar em cima do céu de Baratela, não só vai ser castigado, que vai diretamente no dia, vai para o inferno no dia do arrebatamento. Não foi eu que falei. Deuteronômio 18, versículo 10, 11, 12. Se você procurar esses seitas, esse ministério que faz adivinhações, mágicos, seitas, se procurar, certo? Macumbeiro, feiticeiro, magia, nebuloso, que não é da Bíblia, é outros ministérios, certo? Que procuram outros deuses. Procura até por mortos, aqui está dando exemplo, não só é castigado por Deus, que não vai conseguir a vida eterna. Não foi eu que falei, a Bíblia. Salmo 115, do versículo 15, está falando que os mortos louvam a Deus. E Salmo 115, versículo 4, 5 e 6, está falando. Você tem as imagens de escultura, tem olho, mas não vê, certo? Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não pega, tem pé, não. Tem um exemplo, porque não tem sentimentos. É uma estátua. Você vai ficar igual uma estátua, Deus vai amaldiçoar, mas você vai ficar igual a eles. Essa o castigo de Deus. Foi eu que falei? Não está aqui na Bíblia. Certo? Agora, Deus pode fazer maldição e fazer bem, poder sobre para humilhar o Satanás. Pode. Não para adorar. Por exemplo, fez uma imagem de escultura de uma serpente que representa o inimigo, o Satanás, que estava no Egito, o povo estava sendo mordido por cobras e estava morrendo. Aí Deus mandou Moisés fazer uma cobra, uma serpente, e quem olhar para ela ia ser curado imediatamente. Fez maldição virar em bênção. E olha o que foi que fez com essa cobra, depois que todo mundo foi curado, depois que estava olhando. Certo? No livro 1 Reis, aí foi 1 Reis 18, 4. 2 Reis 5, 10. Eliseu mandou. Números 21, do versículo 8 e 9. Foi que fez a serpente. E 1 Reis, desculpe, 1 Reis 18 e 4, é idolatria essa serpente, tanto que com outras imagens de escultura foi queimada e quebrada, 2 Reis 5, 10. Não foi eu que falei. Agora, Mateus 17, agora 2 Reis 16, 1 Reis 5 e 10, Eliseu mandou um mensageiro a Naamã para que levasse no Rio Jordão. A maldição do rio podre podia infeccionar para mergulhar 7 vezes. Ele não quis acreditar, não tinha fé, e não vai, isso é impossível. E ele disse, vá que vai dar certo assim. A fé dele aumentou. Porque só depois da bênção que a fé vem. E aí ele mergulhou e foi furado a meio da hora. A maldição virou em bênção. Foi eu que falei, a bênção tem de vir, nas igrejas. João 11, do versículo 49, João 11, do versículo 42, a morte de Lázaro. Como foi que Deus orou a Deus para poder ver a bênção de Deus? Para levantar as fés do pessoal. Primeiro deu a bênção. Deus, eu sei se me ouves, por causa dessa multidão que está a meu alcance. Está a meu alcance. Para que creis que tu enviaste, tem de vir a bênção. Levanta-te, Lázaro. Primeiro tem de vir a bênção para poder provar que é verdade. Isso é, certo? E você está com aquela fé pequena, você vai aumentar a fé. Não foi eu que falei. Agora vamos para o principal. Mateus 12, do versículo 47, 48, 49, 50. João 2, do versículo 1 a 12. Está explicando esses dois versículos sobre Maria. Certo? Porque não pode pedir para o santo, não pode pedir para o único mediador é Cristo. E porque foi que ela própria, com a boca, esse versículo está falando, com a própria boca está falando aqui. Eu vou começar de Mateus 12, do versículo 48, 49, 50, que estava lá orando, já quase orando Deus, quando veio um discípulo pedindo que, Maria está aí para poder falar com você. Mas sua mãe
um irmão para falar com você. Ele pegou e falou, quem é meu irmão? Quem é minha mãe? E ele falou que não tem mãe, não tem irmão, não tem irmão. É Deus. Deus não tem mãe, nem pai, nem mãe. E ele falou, se quiser, por consideração, respeite o mandamento. Quer dizer, não pode mandar em Deus. Você respeite a Bíblia. Respeite a Bíblia. Se vá pela Bíblia. Certo? Deus não tem pai nem mãe. Deu realmente um sermão. Agora você vai ver melhor ainda falar pela própria boca de Maria. E Deus também falou através de Cristo. João 2, versículo de 1 a 12. Estava uma festa grande, tão grande, só tinha homem e benção. Jesus, Maria, os discípulos. Aí perguntou Aí acabou o vinho. Aí Maria foi levada pelos discípulos. Ela falou primeiro, podia ser eles, porque ela é mãe. Não é nada demais ela falar, é mãe. E ela falou no nome dos discípulos. Olha, Deus, a festa maravilhosa acabou o vinho. Acabou o vinho. E aí, como é que vai ficar? Falou com amor, com educação. Mas por que Jesus, dando exemplo, que não pode se maltratar, nem xingar, nem desrespeitar a mãe? Porque ele não gosta de receber ordem. Mãe por consideração é uma coisa. Olha o que aconteceu. Ele falou assim, venha cá se a mulher... Já viu o filho falando isso para a mulher? Aqui tem 3 tipos de conselho. O sermão que deu a ela, o que é que eu tenho a ver com você mais sem a mulher? É a barriga, só para isso. Quem gerou foi a Espírito Santo de Deus. Ela é mãe emprestada. Ela não pode ter o poder de mandar nele, ser mais do que ele, ou igual a ele. Aí ela falou com a própria boca, é verdade. Pode olhar a Bíblia. Ele é o maior, né? Só pedir a ele. Inclusive, então é verdade que até Padre Fanuel tem aqui no celular, pregado, no celular. Está na internet. Certo? Foi até o apóstolo João Duque e os apóstolos que vão falar, que está orando até por ele. Que ele falou que o maior que tem é Deus. Não tem ninguém maior do que Deus. Para pedir, o maior que tem em receber alguma coisa é o maior que tem. É Deus. Não foi eu. E aí, que diz que até que tem de orar por ele. O apóstolo Dudu falou até com um pastor que tem de orar por ele, porque muitos foram expulsos. Não foi eu que falei. Uma grande quantidade, um disse que é a metade do mundo, outro disse que foi menos um pouco da metade, não sei. Eu não sei a quantidade, uma grande quantidade muito grande. Não foi só Lutero, que saiu da igreja evangélica. E quase 1.000, 2.000, não sei a quantidade também, uns falam pouco, outros falam muito, que não foi só Lutero. Que os padres já saíram e foi para a igreja evangélica e outros saíram para outro lugar. Por causa dessas besteiras. Certo? Porque botaram para fora, segundo eles falaram, pregando a palavra, porque queria pegar a Bíblia toda e só podia pegar pouco, alguns versículos, não podia pegar o versículo todo, que está na Bíblia. Certo? Tudo que teve aqui. Então botava só, ou aumentava, ele não aceitou. Porque senão Deus ia ficar com o mentiroso, que a Bíblia toda, se você for pedir para o santo, pedir para o outro mediador, para Maria, tudo que fala na Bíblia vai ser discordado, vai ter, certo? Ele vai ficar como um homem de 2 caras. Vai desfazer de tudo. E não, vem no Apocalipse, fala até o final do arrebatamento, que vai ser para a pessoa de Deus. Certo? Bom, não foi eu que falei. Certo? É a Bíblia que está falando. Eu queria, nesse momento, pedir mais uma vez a vocês, certo? Porque eu vou fazer o Apocalipse, fazer muito mais, que orem por mim. Quem prega desse jeito, aqui, dessa igreja, tanto faz a Bíblia que for, ou daqui da Católica, que pega e vive o que está aqui certo, para que eu faça mais. E outra coisa que eu não vou falar, que eu sei que é besteira, mas eu prefiro falar, que o inimigo está solto. Ora por mim para ver o que eu quero tanto mais ainda, que eu não posso falar. Você vai saber, se vocês que conversam com Deus, eu não tenho mais lágrima para pedir. Faça isso por mim, vê o que é que eu estou querendo. Certo? Que Deus abençoe. Eu desço em nome de Jesus, Filho de Deus, meu Deus. Cubra com seu sangue tudo que está ouvindo aqui, os que pegam a palavra verdadeira de Deus, os bons profetas, para que ore que tudo seja realizado. Em nome de Jesus, eu determino, segundo a vontade de Deus, que essa oração até seu altar, o Espírito Santo teve no controle divino imenso. Mesmo que o Espírito maligno vá até seu altar, está tudo virando em vez do seu filho de Deus. Porque está tudo na cruz do Calvário, está pela graça de Deus. Porque aleluia, glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.